Março 23, Lucas capítulo 3. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. O negócio aqui é o seguinte: o velho Herodes morreu, aquele que era bem malvado, e deixou para os filhos. E o Pôncio Pilatos era o governador de Roma que ficava supervisionando, né? Deixou para os filhos a terra dividida. Os filhos se dividiram entre si a terra, ali, a Judéia. Chamava Judéia antes, né? Antes de se chamar Palestina, aquela área ali se chamava Judéia. Quem colocou o nome de Palestina foi o Adriano, imperador, que ao determinar a destruição total da cidade de Jerusalém em 135 da era cristã, por causa de uma revolta lá que teve do Bar Kokhba, mandou que nunca mais ninguém chamasse aquela cidade ali de Jerusalém. Ela ia ser chamada de Aélia Capitolina, que era o nome de uma deusa romana com o nome de uma tia desse Adriano, é uma história dessa. E nunca mais nenhum judeu podia entrar lá. Judeu não podia entrar em Jerusalém. E aquela terra ali ele colocou o nome de Palestina, mas antes ela se chamava Judéia. Bom, ele queria exterminar o nome Jerusalém e os judeus da face da terra, né? Ninguém hoje ouve falar de Adriano e todo mundo sabe quem é judeu e quem é Jerusalém, né? Quem é não, o que é Jerusalém, imagina Jerusalém. Até poderia ser uma pessoa espiritual. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Ora, nós sabemos que só havia um sumo sacerdote, o Cohen Gadol. Como é que tem dois aqui, Anás e Caifás? Bom, pelos doutores aí que entendem, é o seguinte: o Anás era o sumo sacerdote escolhido por seus pares. O Caifás era o genro do Anás. E o Caifás era mais político, e Roma resolveu que a partir de um determinado momento os sumos sacerdotes, aquele único primeiro principal, seriam indicados por Roma, então mais indicados por seus pares. O povo, entretanto, achava que o sumo sacerdote era até morrer, porque era até morrer mesmo, né? Então, eles identificavam dois sumos sacerdotes, aquele que tinha sido o Anás e aquele que era o Caifás. Eles não sabiam que o Anás não era mais sumo sacerdote, obviamente. Bom, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando a imersão para o arrependimento, para a remissão dos pecados. Já expliquei, batismo é imersão, a tradução do grego para imersão, que significa aquela cerimônia de purificação, tahara, que se faz no mikveh que seria uma espécie de uma piscininha, né? Um local para a pessoa se banhar, para a purificação externa. Os rituais de purificação que estão estabelecidos em Levítico. Porém, João tem um novo significado, uma nova conotação a este ritual, a esta cerimônia de imersão no mikveh. Ele fazia no rio e era para arrependimento, para conversão, para perdão dos pecados. Era diferente, em vez de ser para a parte externa, era para a parte interna, para a alma, não mais para o corpo. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, está lá em Isaías 40, de 3 a 5, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Logo o Messias seria Deus, não é? Endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Toda vez que eu passo numa rua toda cheia de buraco, eu me lembro dessa passagem, quando Deus diz, através de Isaías,
que todos os caminhos serão aplanados, que é muito gostoso você andar numa rua toda retinha, sem obstáculo, sem buraco, sem pedras no caminho. É isso que ele está dizendo, vai tirar todas as pedras do caminho, vai aplanar o nosso caminhar, vai nos tornar limpos e puros. E, diz aqui, toda a carne verá a salvação de Deus. Carne aqui é a humanidade. Salvação, ele faz um jogo de palavras, coisa muito comum no judaísmo rabínico, jogo de palavras. Salvação, essa passagem é tirada de Isaías, dizem que é tirada da tradução da Septuaginta. Lá, a palavra salvação é parecidíssima com a palavra Yeshua, que é a palavra para Jesus, no hebraico, porque tudo vem do verbo, mesmo, a mesma raiz. Salvação, e aqui ele botou salvação, e para Jesus. Jesus é ele salva. Lembra quando Lucas falou lá, você dará o nome, o anjo falou para José, tu darás a ele o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo. Yeshua. Disse a ele, pois, as multidões, João, que saíam para serem imersas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, o dia da ira, o dia do julgamento de Deus? Eles já tinham ouvido falar muito. Produzir frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós, nós temos Abraão por pai, Abraão, nosso pai, Abraão Avinu. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porque o povo achava que não precisava ficar se regulando, nada, porque eles eram filhos de Abraão, já estavam salvos, porque Deus tinha prometido a Abraão que eles seriam o povo escolhido, o povo salvo. Então eles não precisavam fazer nada. Eles não estavam falando, olha só, não é bem assim não. Vocês são filhos de Abraão, mas Deus de uma pedra pode suscitar filhos de Abraão. E no hebraico há um jogo de palavras aqui também, entre pedras e filhos. Quem quiser que vai estudar lá no hebraico. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, então o que vamos fazer? Que ficaram apavorados com a pregação dele. Primeiro ele tinha tido um nascimento miraculoso. Todo mundo sabia que ele era profeta de Deus. Deus já tinha feito aquilo mesmo, de forma miraculosa, o nascimento de João, a mãe dele já uma mulher velha, idosa, estéril, e aquele evento fantástico aconteceu com Zacarias lá no templo. Então, todo mundo sabia que João era profeta e todo mundo prestava atenção. O povão prestava atenção no João. O povão judeu, tá? E aí, o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Ele falou, vocês estão pensando o quê? Você pensa que basta ser descendente de Abraão na carne para resolver o problema de vocês? Que vocês podem pecar à vontade? Não é bem assim, não. Aí ele está dizendo, então o que nós vamos fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Aí também os publicanos, que eram os cobradores de impostos, foram lá para serem imersos e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Mestre é Rabi. Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado, falou para os cobradores. Também os soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Vamos dar uma paradinha.